A paz do Senhor Jesus, para cada um dos meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amados e queridos irmãos, hoje, 12/11/2020, quero dividir uma revelação profunda, grandiosa para você e o despertamento da colheita, da grande colheita, que já se iniciou nesse ano 2020. Muitas pessoas, servos, filhos de Deus, foram colhidos e estão agora com o Senhor. Mas há uma grande colheita que está para acontecer. E o Senhor me deu uma grande revelação profunda para o despertamento. Eu peço em nome de Jesus, queridos e amados irmãos, que você me ajude nessa obra, nesse trabalho, nessa divulgação das mensagens de Deus, das revelações. Eu preciso, em nome de Jesus, que você me ajude nesse trabalho, me ajude nesta obra, para que o ídolo do Senhor seja aplicado, seja feito, que nós possamos evangelizar, despertar aqueles que estão dormindo e aqueles que estão afastados, que venham voltar para os caminhos do Senhor. Peço também que você curta o canal, compartilhe, em nome de Jesus. Me ajude nesta obra para que nós possamos levar muitas almas conosco para o céu, muitos irmãos que ainda se unirão a nós. Naquele dia você vai olhar pessoas que vão estar te agradecendo e você nem vai saber quem é, mas elas olham, pelo um despertar que você me mandou, num bom dia, numa boa tarde, você me enviou, você compartilhou comigo. E eu, naquele dia, o Espírito Santo trabalhou na minha vida, no meu coração, e hoje eu estou aqui. Então faça isso. Faça isso, irmãos. Muitos pagaram o preço para que você estivesse hoje aqui, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor. E muitos pagaram o preço e dividiram com você. Então, eu peço em nome de Jesus que você nos ajude nessa obra. Amém? Amados e queridos irmãos, quero contar uma revelação profunda, mas antes disso eu gostaria de ler aqui em Apocalipse 3, versículo 16 em diante, versículo 14 em diante, Apocalipse 3, que nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escrevo estas, são as palavras do Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Eis que você não é frio nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas, nudez, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai
em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados e queridos irmãos, esta mensagem ela é diretamente para aquele que é crente, aquele que é servo, aquele que é salvo, aquele que está esperando o Senhor. E nada mais além disso. Este chamado atenção, o Senhor Jesus nos chama a atenção aqui, que Ele repreende os que amam, disciplina aqueles que amam. E é isso que esta palavra, neste dia, esta revelação nos dá. Eu quero lhe contar um sonho profundo, um sonho grande, que eu acordei de uma forma assim preocupada. Diante desta palavra, eu quero começar a lhe dizer, amado irmão, que não é nada mais do que o despertar de Deus. Desperta, você que está dormindo. O Senhor fala, porque você é morno, você não é quente, você é morno. Nem frio e nem quente você é. Estou a ponto de vomitar você. Sabe aquele crente que vai para a igreja? Vai para a sua igreja no domingo, tá bom, vou só fazer isso. Já estou salvo, já estou com os pés lá no céu. Aí você vai lá, vem a palavra e você não consegue, não sente aquele desejo, aquela alegria de glorificar, de dar um amém, de dar um aleluia, um glória, ou de alguma atitude. E o Senhor fica observando. O Senhor fica observando a nossa vida, como nós fazemos com aquilo que Ele tem nos dado. Cada um de nós tem recebido um diamante precioso de Deus, as revelações da sua palavra, as pregações que você encontra por aí, de pessoas despertando, Deus trazendo profundas revelações para nós, visões grandiosas. Mesmo diante deste contexto histórico que nós nos encontramos no mundo, neste ano de pandemia, era para que as igrejas, os templos estivessem cheios de pessoas servindo, louvando, glorificando, e as pessoas, era para ter irmãos nas igrejas, nos templos, era para ter 2, 3 cultos. Ah, mas não pode entrar, não, vamos marcar um culto para tal hora. Aí quem não pode ir naquele culto já agendava. Pastor, a minha vaga para o culto de tal hora. E o outro para tal hora. Era para ser agendado e ter não só um, mas 2, 3 cultos. Mas as pessoas parecem que encontraram um motivo apropriado, que elas acabaram se vestindo daquele motivo e dizem, olha, a culpa não é minha, eu não vou para a igreja porque não tem condição, sabe como é que é, né? Eu não aguento andar com aquela máscara. E por aí afora. Mas eu quero dizer algo para você, amado irmão. Esse sonho, eu estava em um lugar que era um lugar como se fosse um terreno plano. E ao mesmo tempo, no meio desse terreno plano, tinha algumas plantações, tipo um mato, né? Algumas coisas, mas era um terreno plano, descampado, né? Limpo, e tinha ao redor mato, mas era grande, era maior do que um campo, uma medida de campo de futebol. E então, eu estava lá com várias pessoas e vinha uma grande enchente. Quando essa enchente vinha, aí ela passava e ficava os poços de águas.
ficava tipo assim, ela vinha enchente, e quando a enchente baixava as águas, aí ficavam divididos alguns poços. E eu lembro que eu andava neste lugar e várias pessoas, como se a gente estivesse procurando algo. E eu lembro que eu entrava naqueles poços dividido, a água dando no joelho, na cintura, e às vezes até no meio da perna, no calcanhar, abaixo do joelho. Então, eu lembro que eu olhava a água estava cheia de lodo, e você não via nada de bom naquela água. Aí eu lembro que eu pegava, tipo como se fosse um crivo, uma peneira, e colocava dentro da água e saía puxando. E ali eu fazia tipo como se fosse uma pescaria. Eu ia, derramava ali o que eu tinha pego naquela água fora. E via muitos peixes, só que tinha a metade a metade, em alguns lugares, estavam mortos. Eles estavam lá. Tinha alguns peixes que eram tanto grandes e pequenos que que já estavam assim se decompondo. Você já viu o peixe morto de alguns dias? Como é que ele fica? Ele tira aquela pele de cima dele, fica só aquela carne branca, você vê as espinhas, você vê ali não fica mais cabeça, a barriga fica ali esfarinhada, né? O rabo também, você vê só mais a metade. E eu percebi que em algum daqueles poços, quando eu fazia isso, tinha peixes mortos e peixes vivos. Só que as pessoas que estavam comigo, como se fossem ajudantes, eles olhavam assim e diziam, aí não tem nada. Não, aí não tem nada. E eu entrava naquela água transparente, dava para ver o fundo, e eu não via nada. E entrava ali, tinha peixes mortos e tinha alguns peixes vivos. Eu lembro que eu pegava como se fosse assim, tipo um quibanho, uma bacia muito grande, aí eu tirava os peixes vivos. Eu encontrava alguns vivos ali e colocava em umas vasilhas. E era a gente fazia isso e as pessoas não acreditavam que naqueles poços tinha alguma coisa. Eu lembro que eu levantava daqueles poços, daqueles lugares e saía procurando outros. E teve um que eu queria entrar, só que ele tinha como se fosse uma brecha que dava para vazar de um poço para outro, e depois, quando eu fui olhar, ele desaguava em uma grande água. E eu via que aqueles peixes que estavam naqueles poços pequenos encontrou uma maneira de fugir, de sair dali. Mas assim eu fui passando, e os poucos que ficavam. Teve um local que era tão pequenininho, tão pequeno, que eu olhava, não dava para ver. Não dava para ver se tinha alguma coisa, porque olhava e via o fundo, via tudo. Mas aí eu entrei e meti a peneira ali e levantei, tinha um peixe muito grande, um peixe bonito, ele estava vivo, lutando no meio dos peixes mortos. E eu fiquei ali, mexendo com isso. E então, em outro lugar, tinha uma água presa, e eu entrava lá, só que nesse lugar tinha um sapo que comia os peixes mortos e estava tentando destruir os peixes vivos. E lembrei, aí eu pegava, tirava aquele sapo de lá e eles matavam. As pessoas que estavam comigo matavam aquele sapo. E assim foi. Era como se fosse um viveiro de peixe, um local onde um criatório de peixe. E por causa dessa grande enchente, vários peixes entrou em outras
em outros locais e desagou naquele grande rio, naquele grande água que tinha. E eu saía procurando. E várias pessoas olhando como se fosse uma pescaria. E muitos peixes mortos. A metade deles estavam mortos, mas eles estavam lá. O interessante é que eles estavam mortos, mas eles se comportavam como se estivessem vivos. Eles se mexiam, se batiam, mas estavam mortos. Eles não tinham não se via, até o cheiro deles ficava cheiro de peixe podre. Era diferente, e eram poucos vivos. E eu acordei de manhã, de madrugada, e meu Deus, que sonho estranho é esse? Que sonho, e fiquei, mas eu sabia. Sabe quando você recebe uma mensagem de Deus, você nunca vai ficar sem saber o significado. Como de costume, o Senhor vem falar, e Ele vem mostrar para nós o significado. E quando eu acordei, eu pedi, Senhor, foi muito profundo, foi uma coisa muito interessante. E eu quero que o Senhor me diga o que significa isso, qual é o significado dessa pescaria, desse lago, dessas coisas. Aí o Senhor falou comigo. Ele disse para mim, filha, essa água que você vê, esta grande enchente, são as situações que muitos, que a terra inteira tem passado. As situações, por exemplo, eu entendo, irmãos, aqui, abrindo um parente aqui, que seja assim, por exemplo, que nem essa pandemia. É como se fosse uma grande enchente que tivesse dado. E então, ele disse assim, olha, esses lagos, esses lugares aonde você pescava, aonde você tirava, ali sou eu. Eu estava tirando os peixes, fazendo a colheita da minha igreja. Só que muitos não suportaram, outros fugiram, procuraram um meio de fugir. Muitos se perderam no grande aguaceiro que tinha mais adiante. E Deus foi começando a falar ali comigo, falando no meu espírito, me mostrando cada ponto, qual era o significado. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção foi que ele falou que muitos peixes estavam mortos por causa do alimento que têm recebido. Somente se for o alimento apropriado que queiram ter vida. Mas eu via que no meio daqueles peixes que estavam vivos, a cor deles era diferente, estava com todo o vigor da vida. Aqueles peixes não se importava com o tipo de alimento, eles tinham que sobreviver. Eles tinham que sobreviver e tinham que lutar. Não importava se a água era pouca, não importava se não tinha tanto alimento, mas eles tinham que sobreviver. E eu entendi, eu comecei a entender que cada poço que aquelas pessoas que andavam fazendo aquela pescaria, entrando, era grande colheita. A colheita que o Senhor está próximo a fazer no seu arrebatamento. Tinha lugares que eu olhava e dava para ver muitos peixes. Mas quando metia a peneira, a metade, ou mais da metade, estavam mortos. Eles se comportavam como se estivessem vivos. Eles achavam que estavam vivos. E o Senhor começou a mostrar e eu imaginar aqueles buracos, aquelas águas cheias de peixes mortos e vivos. E aonde tinha bichos ali que comiam, tentavam comer aqueles peixes vivos.
e destruir aqueles peixes mortos. Amados e queridos irmãos, o Senhor falou que a igreja dele, que os templos que reúnem a igreja dele, que muitos não têm se preocupado com o alimento que estão levando. E os que estão recebendo ficam escolhendo que tipo de alimento vai receber. Tem pessoas dentro dos templos de Deus que se diz igreja de Cristo, mas estão lá somente por causa da sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida, sua saúde, mas não estão lá por amar a Deus. Não estão lá propriamente por causa da palavra de Deus, do amor de Deus. É isso que ele fala, que aqueles que não são quentes e nem frio, mas são mornos. Sabe, aquele crente que entra na igreja, você sabe que ele está lá porque você está vendo, mas não tem qualquer reação. Você prega, você fala, pode vir a pregação, pode vir um louvor e você vê que parece uma estalta lá. Por quê? Está escolhendo o alimento. Mas quando vem o alimento, diz, olha, vamos receber a bênção que vem de Deus, vamos receber isso, é a hora de fazer isso para receber a bênção, você vê o movimento. Esses são os peixes que estão mortos. E acham que estão vivos, mas eles estão mortos. Se você for esperar uma oração, uma palavra de sair da boca desses, você não vai. Vai ver vizinhos, familiares, pessoas morrendo ao seu redor, mas eles não se importam. Aqueles que não têm compromisso com a palavra e nem com o ídolo do Senhor. Aqueles que estão preocupados somente consigo mesmo. E então, amados e queridos irmãos, todos aqueles buracos, aqueles lugares que eu via, que vinha uma grande enchente e essa enchente ia embora e ficava aqueles lugares com aqueles peixes. E o Senhor falou que muitos estão se alimentando mal. Muitos estão esperando somente aquilo que eles acham que é necessário para si. O Senhor falou também que Ele está vendo os pastores, pessoas que não se preocupam mesmo com a sua palavra. Só querem cumprir aquele momento ali. Não se importa com quem vai subir nos púlpitos, não se importa se aquele não procura saber se aquele homem ou aquela mulher realmente é dele, é de Deus. E ali começa a trazer tipos de alimentos diferentes. Tem muitos que estão somente fazendo o preenchimento da semana. Não, hoje tem um culto. Bora, quem que vai pregar? Vou arrumar qualquer um aí. Mas não se preocupa com a verdadeira doutrina e a disciplina. Eu vejo que os cultos de doutrina já estão saindo da igreja. O ensinamento da palavra. O Senhor Jesus diz aqui, amados irmãos, Ele diz no versículo 19 de Apocalipse, capítulo 3, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O Senhor nos avisa que Ele vai chamar a atenção daqueles que amam. E se Jesus chama a atenção daqueles que amam, por que o homem não pode fazer isso? Com medo de, não, se eu chamar a atenção, vou embora. Se eu fizer isso, vou embora. Mas você não pode ser crente morno. Se você for crente morno, o Senhor vai vomitá-lo. Se você for crente morno, o Senhor vai vomitar. Então você tem que realmente repreender. Porque o Senhor diz que é os que Ele ama que Ele chama atenção. Eu repreendo e disciplino os que eu amo para que se conserte.
E eu entrava naquelas águas, e as águas tinham águas barrentas, águas com lodo. Quantos anos você está nessa igreja ou no templo onde você está servindo? Quanto tempo você está aí? Que tipo de alimento você está recebendo? Estou falando isso, amado irmão, não é para você chamar a atenção do seu pastor, não é para você reclamar e nem murmurar e falar mal, não. Porque eu via dentro daquelas águas, mesmo no meio de tanto peixe morto, eu via peixes vivos, grandes, que as pessoas que estavam ao redor de mim diziam: olha, não, nem dava para perceber que esse peixe estava aí. Ele sobrevivia como? Não tinha alimento. Não tinha alimento. Amado, e tem muitos peixes mortos, pessoas que estão mornos na igreja, mortos porque depende dos outros. Você só precisa exclusivamente do Espírito Santo. Mesmo que você esteja numa igreja morta, mas não siga os demais. Esteja vivo. Fique atento pela palavra. Fique atento pelo agir de Deus. Porque se você sair de onde você está para procurar outro que seja mais fervoroso, que seja mais, e você não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma igreja hoje, um templo, aonde servir a Deus assim. Olha, aquele ali é mesmo, não. Porque todos estão enfermos. Por isso a igreja é você. O Senhor conta com você. Mesmo não tendo alimento ali, mas lute, o Senhor vai alimentá-lo. Só não siga os passos dos demais. Os peixes que se comportavam ali como se vivo fosse, mas estavam mortos, são aqueles que vai lá só para cumprir, só para dizer que eu não estou desviado. Eu fui na igreja tal, pastor liga, alguém chama, não, eu sou crente, eu estou indo lá. Mas da sua boca ninguém recebe uma palavra de vida, uma palavra de incentivo. E quando chama para dar um testemunho, uma palavra, um louvor, esse peixe morto, ele começa a pular, glorificar, falar em língua estranha. Você já viu isso? Eu sei que você já viu. Quando você está lá no templo, adorando, aí aquele irmão que não dá um glória, não dá um aleluia. Mas quando dá atenção para apresentar, para chamar atenção para si, ele começa a falar em língua estranha, e começa a pular, e começa a repreender, e começa isso. Depois que entregou o microfone, volta para a frieza que está. Volta. Aí daqui mais 8 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, mais uma oportunidade, aí ele se alegra. Aí ele demonstra que está vivo. Demonstra que está vivo. A pessoa que está recebendo o alimento direto de Deus, ela tem um coração quebrantado. Ela está atenta para receber. Ela está atenta para receber de Deus a mensagem. O Senhor repreende aqueles que o amam. E ele diz ainda que eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo. E como é que ele está à porta? Agora, nesse momento. Nesta revelação desse sonho. O Senhor está batendo na porta. Você está ouvindo? Tem algo assim na sua vida, algo assim no meio da sua família que precisa ser mudado? Tem pessoas que passam a vida inteira, 10, 15, 20 anos, e não conseguem dar um testemunho. E não conseguem contar um testemunho de fé, de situação vivida grandiosa. Por quê? Porque estão mortos. Os mortos vivos estão nadando e achando que estão vivos. E o Senhor continuou falando: filha, muitos estão sendo mal alimentados.
E aqueles que, mesmo sendo mal alimentados, não buscam alimentar-se de outra forma. Amados e queridos irmãos, eu aprendi na faculdade, lá na academia, que você vai para a faculdade não é para aprender, é só para tirar dúvida. Você aprende estudando, lendo, pesquisando nas doutrinas em casa. Na faculdade você só vai tirar dúvida. Da mesma forma, eu entendo que a igreja do Senhor também é dessa forma, o templo, aonde vai. Nós temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor particular. Tem pessoas que, se pedir para orar, não, elas não conseguem, elas não sabem orar em público. Se tem uma oportunidade, não consegue falar, não consegue desenrolar o que está sentindo. Ah, minha irmã, porque eu sou tímida? Não, mesmo com timidez, mesmo sem saber muita coisa, cansei de ver pessoas que nem sabiam ler. E Deus usa poderosamente. Mas tem pessoas, queridos e amados irmãos, que não têm uma vida de comunhão com Deus. E o Senhor falou que a colheita está chegando. E muitos daqueles que estavam ali, estavam lá dentro, nadando, mas estão se alimentando mal. Também o Senhor diz que vai prestar conta com aqueles que estão dando alimento errado, ensinando como ganhar dinheiro, ensinando como fazer os milagres da colheita, da gordura, mas não ensinando o caminho que leva à salvação. O caminho que vai salvar, livrar do inferno. Amados e queridos irmãos, e aqueles poços que ele saía assim, uma brecha, ligava no outro e ia embora. São aqueles tipos de crentes que não conseguem nada, em lugar nenhum. Sai dessa igreja, vai para outra. Sai dessa igreja, vai para outra. Aí sai dessa igreja, e quando pensa que não tem mais nada, não, porque eu não quero. Tem uns que não conseguem mais nem na igreja. Ah, minha igreja é em casa. Não consigo encontrar nenhuma boa. Tem pessoas, irmãos, que são crentes só na casa deles. Eles não conseguem. Amados irmãos, não é o templo, não é a placa, mas o Senhor precisa que nós estejamos em unidade. Porque vai ter uma hora que o Senhor precisa falar com a sua igreja, com o seu povo, e você vai estar onde? Lá, preparado. Vai estar lá orando, ajudando na oração, jejuando, ajudando aqueles que estão chegando, os novos convertidos. Mas se você se esconder na sua casa, ser egoísta, pensar só em si, Deus não disse para Pedro: olha, Pedro, vai lá e prega na casa das minhas servas. Não, apacenta minhas ovelhas. O Senhor disse para Pedro apacentar. O Senhor quer que nós vivamos em união, sim. Vai lá, irmão, você pode ser a luz diferente, qual o Senhor vai trazer alimento lá naquele lugar. Por você, Deus pode salvar muitos. O Senhor Abraão perguntou para Deus se tivesse 10, 5, que foi contando ali em Sodoma e Gomorra, se Deus destruiria. E o Senhor diz: por amor dos 10 ou dos 5, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. E você sabe na história como é que estavam lá. Para você ter ideia como é importante. Então, a hora da colheita está chegando. E o Senhor diz que eu vou prestar conta com aqueles que estão alimentando mal as minhas ovelhas. Aqueles que não dão alimento correto. Mas também as ovelhas têm que se despertar. E não só esperar o alimento de lá, mas se alimentar ao ponto de também ajudar outros. Irmãos, eu nunca fui crente por causa do pastor fulano, pastor ciclano,
Não. Eu sempre fui dessa forma, desse jeito, por causa do Espírito de Deus. Se for esperar o fulano de tal, igreja aquilo, não, ali vai ter, estou me sentindo frio, estou me sentindo sem ânimo, não. Onde eu me sinto sem ânimo, eu vou para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda, estou sentindo falta do Senhor. Espírito de Deus, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? Pai, eu estou sentindo sua falta. Começo a botar louvor, começo a orar. Eu quero, cadê o Senhor? Fala comigo. Há dias que o Senhor não fala comigo. Quando me sinto só. Eu nunca fui em igreja tal. Não, mas lá tem uma revelação. Lá tem nunca fui atrás disso. Porque quando Deus quer revelar, Ele revela para você na sua palavra. Deus fala com você através de sonhos, através de visões, através da palavra. E o que eu estou fazendo aqui é para despertar você. Porque foi para isso que eu fui chamado. Fui chamada para pegar aquilo que eu tenho recebido de Deus, dividir com você, amado irmão. É dividir com você. É por isso o Senhor tem aqueles que são chamados de uma forma especial, diferente, para ser alimentado e também alimentar os demais. A hora da colheita se aproxima. E muitos acham que estão vivos, estão nadando, mas estão mortos. E quando eu vi aqueles lagos eram pequenos. Eram uns que davam 2 metros, 3 metros de largura, 1 metro. Tinha lugares pequenos. Sabe? Tinha lugares. Então eu fiquei observando que tinha uns poços assim, que uma brecha ligava no outro. Aí eu chegava com aquelas pessoas que me acompanhavam e olhava e dizia, cadê os peixes que estavam aqui? Aí as pessoas andavam comigo e diziam, olha, eles entraram por aqui e fugiram por aqui, foram para aquele grande mar, para o mundo. Amado irmão, o Senhor está avisando que a hora da colheita se aproxima. A grande colheita do Senhor está se aproximando. E Ele está falando sobre o alimento e em que você está se sustentando. Porque Ele fala na sua palavra, no versículo 16, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tem pessoas que elas são crentes 10, 15, 20 anos, e o seu vizinho nunca teve vontade de seguir o mesmo. Por quê? Porque o irmão não dá testemunho. Porque a irmã só é briga, confusão na sua casa. O irmão nunca agiu de gentileza. Cansei de ver os testemunhos dos irmãos. Olha, eu morava num lugar que minha vizinha jogava água e jogava lixo na minha porta, fazia isso, porque eu era crente, e foi até o Espírito Santo tocar e transformar. Hoje são crentes, são servos de Deus. Muitos testemunhos você vê isso, mas outros. Chegamos, uma certa vez minha irmã chegou num lugar para alugar uma casa, quando falou que era crente, e era um pastor, e ele, não quero negócio com crente não. Os crentes que têm passado pela minha vida, irmã, só me deu trabalho. Usa o nome do Senhor. Crente morto, o Senhor está para vomitá-lo. O Senhor está para vomitá-lo. Então, ela disse, não, então faça um teste comigo. Você vai ver que eu vou assumir tudinho direitinho. Você olha para um lugar e vê aquelas pessoas vestidas diferente. Olha, é um crente, tudo. E antes nós tínhamos mais crédito. Hoje não temos tanto crédito, não. O irmãozinho aí, a irmãzinha. Nós não temos tanto esse crédito hoje, não. É um crente, é um servo de Deus. Aonde o tempo que a palavra valia mais do que um documento. Hoje, pode ser quem? O pastor fulano de tal, não interessa. Assina o documento, vem aqui. Porque não tem palavra, não tem honra. Não tem. E dizem que são representantes do Senhor. O Senhor está dizendo para a sua igreja, estou voltando. E eu fui entender, irmãos,
que ali não era eu exatamente, era o Senhor fazendo a colheita. E aquelas pessoas que me auxiliavam, muitos que me auxiliavam ali, estavam junto comigo, eram os anjos do Senhor fazendo a colheita, nas igrejas, nos templos, reunindo o seu povo. Eu lembro que eu enchia assim a peneira dentro da água e puxava, aquela grande peneirona, grandona, e aqueles peixes mortos saíam, eu nem ligava. O que me chamava a atenção eram os peixes vivos. E as pessoas que estavam ao meu redor, me auxiliando, ficavam felizes quando viam os peixes vivos. Olha, você está vivo! E ficava uma alegria que só. E os mortos eram jogados fora da água e não tinha qualquer preocupação. Só tirava os vivos e os mortos jogava fora da água. E eu ia embora e saía indo embora. Chegava em outros lugares onde os peixes tinham fugido. Tinha uma brecha, eles tinham fugido e saído por uma grande água. Pessoas que andavam, que eram servos de Deus, que eram crentes, de verdade, o alimento não foi bom. Não, passou aquele tempo do aperreio. Estava servindo a Deus só porque eu estava aperreado, mas agora passou. Aí eu vou voltar para o mundo. É o que acontece com muitos. Corre desesperado, não tem jeito, corre para o Senhor. Aí quando chega lá, as coisas se resolvem, a pobreza acaba. Aí o que acontece? Volta para o mundo novamente. O Senhor está dizendo que está voltando. E a colheita será rápida, amados irmãos. E os lugares, o Senhor mostrou para mim aqueles poços sujos, com limo, tinha limo. Tinha lugares que a água era escura. Eu olhava, via as folhas velhas no chão, pecado, escondido. Tem lugares que pastores, não, para chamar atenção, não. Porque não, ele é um bom dizimista, a oferta dele é boa, chamar atenção, não. As folhas caídas no fundo daquele poço lá, de longe. E aquele sapo ali comendo, tentando pegar os vivos, são igrejas, irmão, templos, que não têm a visão de Deus. E os demônios entram na igreja para destruir os pequeninos. E os alimentos, não existe alimento. Só existe um barulho. Você já foi para a igreja, assim, para um culto, e você chegou pior do que você estava, que era só barulho, uma gritaria, falada que tu não sentiu nada. É igreja que tem sapo, demônios. Você vai lá só para perder tempo. Você vai para o culto, nem a palavra que você está acostumado a sentir a presença de Deus é lida lá, você não sente. Igrejas que tem sapo dentro. Cultos que são preparados para demônios, não para Deus. Porque aonde Deus habita, o Senhor diz o quê? Não pode habitar o pecado, não pode habitar a escuridão. E o Senhor manda avisar que Ele vai prestar conta com aqueles que têm distribuído alimentos. Pessoas que abriram ministério para pregar, fazer, era melhor se não tivesse abrido. Era melhor se tivesse ficado... Mas era para adorar a Deus. Não, você vê, foi estragar. Porque aqueles que foram salvos, foram até o Senhor, naquele dia frágil, tudo o Senhor tocou e levou, aí você acabou estragando, dando alimento errado. Tem muitos ministérios, irmãos, que vão acertar conta com Deus e Deus vai pegar pesado com eles. Porque se não dava conta de alimentar, porque de se alimentar a si mesmo, como é que você vai alimentar os outros? O Senhor diz, como é que um cego pode guiar outro cego? O Senhor diz na sua palavra, como é que um cego vai guiar outro cego? Não pode um cego guiar outro cego. Você tem que ser santo, você tem que estar sarado, você tem que estar abençoado para poder abençoar os outros. Tem pessoas que abrem, vamos ali, abrir um ministério, Jesus foi ali e já volta. Aí tem desses que Jesus foi, só passou pela frente e nunca voltou lá.
Pessoas que criam ministério, abrem ministério por causa de arrogância, de ignorância, estava na sua igreja ali, brigou com não sei quem, não quer pedir perdão, ou foi disciplinado, vão abrir a igreja. Vão abrindo os templos. O Senhor está dizendo, vou prestar conta contigo. Vou prestar conta. E pastores, parem de chamar qualquer pessoa para entrar, subir nos seus púlpitos. Comece a orar e pedir orientação do Senhor. Para fazer movimento, é melhor não chamar ninguém. Vai orar sozinho. Ah, mas eu vou ficar na igreja só. Não interessa. Ore, dobre o seu joelho e vá orar. O Senhor vai enviar quem vai precisar, quem está precisando. O Senhor envia. Pastores que têm colocado os púlpitos das igrejas como entretenimento, festival, para chamar a atenção do povo. Não, se não chamar o pessoal não vem, aí não tem oferta, não tem dízimo, não tem isso. Queridos e amados irmãos, essas últimas revelações, visões, o Senhor tem nos dado esses sonhos, despertando as igrejas, os templos, aonde o povo se reúne para adorar a Deus. Preste atenção no alimento. O Senhor está voltando e prestará conta com você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã, lhe dando graça pela oportunidade que nos concedeu. Senhor, nos ensina, nos alimentar, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ensina a ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ensina a ouvir a Tua palavra, estar atento ao mover do Teu Espírito sobre nossas vidas. Tira tudo aquilo que não é Teu das nossas vidas, pois nós não queremos ser crentes mornos, porque de nada serve. Senhor, nos ensina a ser quente, nos ensina a despertar, que o Teu Espírito Santo venha mover o nosso íntimo. Tira tudo que não é Teu de nossas vidas, do meio, Senhor, da Tua igreja. Purifica o Teu povo, limpa-os em nome de Jesus. Pai, olha para os nossos templos, olha para os nossos pastores, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor amado, enchê-los de conhecimento. Senhor, para que eles possam enxergar os sapos que estão no meio da igreja, para que eles possam enxergar os lobos que estão devorando aqueles que estão sendo mal alimentados. Pai amado, não existe outro semelhante a Ti. Tu és o único. Se o Senhor não nos libertar, se o Senhor não nos curar, se o Senhor não nos der sabedoria, quem vai nos dar? Em nome de Jesus, nos ajude. Nos proteja, Senhor, destes alimentos, Pai amado, que só alimenta o corpo físico, mas não alimenta a nossa alma. Traga o alimento para a nossa alma, Senhor, porque estamos famintos de Ti. Traga alimento para o nosso espírito, ó Deus. Fortalece o Teu povo, a Tua igreja. Nevasse vi. Cantou destinamassionei, me anda remanassou festinai, ó de canto levanassu, me vá befei de remanassi disse anda remanávia. O Senhor está falando que ainda que os teus caminhos estejam tortuosos, Ele vai endireitar. Que ainda que você, amado irmão, não tem tido força, alimento apropriado, Ele vai te alimentar. Confia no Senhor, confia no Senhor e busque estar em pé. Busque estar, irmão, com azeite, para quando o noivo chegar, você está pronto, porque a hora da colheita se aproxima. Nemassou de levanashi.
e de nada podemos levar desta terra. Nada, irmão, se não for aquilo que você comeu ou que você vestiu, de nada se aproveita. Busque ao Senhor como se busque uma joia preciosa. Se alimente com a sua palavra. Busque a presença do Senhor. Ore pela sua igreja, pelos seus templos. Ore pelos seus pastores, para que Deus dê visões espirituais, visões para que eles possam ver o mal que está sobrevindo sobre os irmãos, nos cultos, que eles possam ter visões, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Que esta mensagem seja uma mensagem de despertamento, que essa mensagem seja uma mensagem, irmão, para que Deus possa levar você do frio para o quente, mas não fique no morno. Saia da mermice que você está. Busque ao Senhor, busque ser diferente. Diga ao Senhor: eu quero ser diferente. Eu quero ser alimentado com o alimento que vem do céu, o pão que vem do céu, para que possa suportar tudo que estamos enfrentando e vamos enfrentar. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe. Compartilhe. Curta o canal para que outros saibam que é importante, em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração que Deus falou contigo através dessa palavra, deixa Deus continuar falando. Permita que Ele limpe o seu interior e faça grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Que Deus abençoe você, irmão. Em nome de Jesus e a toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.